Para você que está ingressando agora no universo literário e não sabe por onde começar, eu imagino que você queira um livro que seja divertido, que prenda a sua atenção, mas que ao mesmo tempo você não precise ficar semanas preso a ele até finalizá-lo, né? Então, vem comigo e assiste esse vídeo até o final, que hoje eu vou mostrar para vocês 5 livros que de tão fantásticos vocês vão conseguir ler assim, ó, no instalar de dedos. Fala galera nerd, eu sou Emerson e esse é o primeiríssimo vídeo aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês tenham gostado aqui do cenário que eu preparei para vocês. Embora esse seja o primeiro vídeo com conteúdo literário, eu já deixei aqui também um vídeo de introdução aqui no canal, explicando todas as novidades que eu vou trazer para vocês no decorrer dos vídeos. Lembrando que eu vou trazer vídeo para vocês aqui toda semana, beleza? Então, fiquem ligados. E hoje, como não podia faltar, eu trouxe aqui para vocês uma lista de 5 clássicos da literatura universal que dispensam comentários e que, se você está procurando uma leitura rápida para começar nesse universo, pode ir nele sem medo de ser feliz, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E sabe uma outra coisa também que você pode fazer sem medo de ser feliz, que você não vai se arrepender? É deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Galera, o canal está começando agora, eu preciso muito da ajuda de vocês para poder fazer esse canal crescer. Quero muito trazer conteúdo literário, conteúdo nerdístico para vocês, mas eu só vou conseguir fazer isso com a ajuda de vocês. Então dá essa força aí que vocês vão me ajudar demais, vocês já moram no meu coração. Então, sem mais delongas, chega de papo, vamos para a lista. Número 1, Mestre Gilles de Rham. Galera, que o Tolkien é considerado por muitos um dos maiores, se não o maior mestre da fantasia de todos os tempos, revolucionando o universo literário com obras como o Silmarillion, o Hobbit, o Senhor dos Anéis, e influenciando grandes nomes da literatura moderna como o grande J.R.R. Martin, criador das Crônicas de Gelo e Fogo. Disso todo mundo já sabe. Mas o que talvez muitos não saibam é que muito antes de Frodo Bolseiro e seu amigo inseparável Samwise conquistarem o mundo com sua jornada épica descrita na trilogia O Senhor dos Anéis, Tolkien já se arriscava com pequenos romances menos conhecidos e até chegou a publicar alguns. E um desses romances, escrito em 1947 e publicado em 1949, chamava-se Farmer Giles of Ham, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Mestre Gilles de Rham. E tá aqui o livro, né? Como vocês podem observar, é um livro bem pequeno. Essa edição que eu tenho aqui é a edição feita pela editora Martin Fontes, e ela traz também uma versão alternativa da história, né, mais do meio para frente ali do livro ali. Então, basicamente, a história vai só até o meio do livro, e do meio do livro para frente é uma versão alternativa da mesma história. É muito interessante também para a gente conhecer um pouquinho mais aí do que o Tolkien pensou quando ele estava escrevendo o livro. Então, bora para a história. A história se passa no Vale do Tamisa, em um período muito antigo da Inglaterra, num mundo onde gigantes, dragões e cachorros falantes são tão reais quanto os seres humanos que ali habitam. E uma coisa muito interessante sobre isso é que, embora a história seja fictícia, o Vale do Tamisa realmente existe e recebeu esse nome por conta do rio Tamisa, que é simplesmente o principal e maior rio da Inglaterra. Legal, né? E é nessa região onde se encontra a fictícia aldeia de Ham, que é de onde vem o nosso protagonista. Aegídios Aenobarbus Július Agrícola de Ramo, ou para os mais íntimos, Mestre Gil, era um fazendeiro gordo e bonachão que tinha sua vida resumida em trabalhar para afastar a miséria e cuidar de sua fazenda, sua esposa e seu fiel cachorro Garmo. Esse cachorro, inclusive, me lembra muito aquele cachorro Coragem, o cão covarde. Para quem conhece o desenho sabe do que eu estou falando. E se vocês não conhecem ainda, vale muito a pena assistir. É um desenho bem antigo, mas é muito legal. Ah, você me acordou, não é? Isso não se faz, você vai ver só! Fica longe de mim! Mas tudo muda quando um belo dia, com uma ajudinha do destino e por um feliz golpe de sorte, ele consegue se livrar de um gigante que assolava sua região, e depois desse dia ele passa a ser tratado como um herói por todos os habitantes da aldeia, recebendo inclusive o reconhecimento do rei daquelas terras, que resolve presentear ele com uma espada mágica, e é aí que a história realmente começa. Com uma pitada de humor e muita imaginação, Tolkien consegue nos transportar para um outro universo onde tudo se torna possível, inclusive um sujeito gordo e desajeitado, desprovido de quaisquer habilidades em batalha, se tornar um herói lendário, capaz não só de enfrentar as mais épicas criaturas que já habitaram esse mundo, como também de vencê-las. Mestre Gilles de Rham é um clássico de leitura obrigatória para você que é fã de Tolkien,
e com certeza não podia ficar de fora dessa lista. Então, bora pro próximo. Número 2, A Máquina do Tempo. Quem aí nunca sonhou com a ideia mirabolante de poder viajar numa máquina do tempo, de repente para poder impedir o seu eu do passado de cometer alguma estupidez, ou até mesmo ir pro futuro para ver se o seu eu do presente está fazendo as escolhas certas? Bom, eu sei que eu já. É claro que no momento, pelo menos até onde se sabe, isso não é possível, né? Mas não deixa de ser divertido imaginar essa possibilidade, né, galera? Já pensou? O que você diria pro seu eu do passado? Ou melhor ainda, o que você perguntaria pro seu eu do futuro? Deixa aqui nos comentários. Bom, galera, a verdade é que ninguém sabe exatamente onde ou quando surgiu esse conceito de viagem no tempo, mas fato é que o gênio da ficção, Herbert George Wells, ou como nós o conhecemos, H.G. Wells, foi o primeiro a mencionar o termo viagem no tempo em uma obra literária, antes mesmo do próprio Albert Einstein trazer ao mundo sua tão famosa teoria da relatividade, para vocês verem como o cara era um visionário, totalmente à frente do seu tempo, né? Caralho, o maluco é brabo. Porra! O clássico A Máquina do Tempo foi publicado em 1895 e é considerado o primeiro romance de Wells. O livro traz como protagonista um personagem que é conhecido apenas como o Viajante do Tempo. Um fato curioso sobre isso, galera, é que o autor não fez muita questão de atribuir nomes aos personagens, com pouquíssimas exceções, é claro, atribuindo sempre a eles nomes respectivos às suas profissões, como por exemplo o jornalista, o médico, o editor. É claro que isso em nada atrapalha o desenrolar da trama, então podem ficar tranquilos. E o livro em questão é esse carinha aqui, né, nessa versão lindíssima feita pela editora Pandorga. Essa versão é a versão de um box que vem com outros 2 livros, O Homem Invisível e A Guerra dos Mundos. Posteriormente eu também vou trazer vídeo deles aqui pra vocês no canal, então fiquem ligados aí. E do que se trata a história? A história se passa no século XIX e é narrada por um dos convidados do viajante que não tem seu nome nem sua profissão mencionados no livro, mas é através dele que ouvimos a história mirabolante do viajante do tempo e de como ele saiu do presente e acabou indo parar no ano de 802.701, numa terra totalmente irreconhecível, onde a raça humana como conhecemos atualmente não existe mais, e o que ele encontra no lugar são 2 raças primitivas descendentes dos seres humanos, e totalmente distintas entre si. Os Eloi, um povo dócil, gentil e sorridente que habita a superfície, e os Morlocks, criaturas horrendas e zombeteiras que vivem no subsolo na mais completa escuridão. E toda a trama se desenvolve com o Viajante do Tempo nos contando como foi tentar compreender essa nova realidade em que ele se encontrava, enquanto ao mesmo tempo ele buscava uma forma de voltar para o seu próprio tempo. Galera, o livro é fantástico e faz muitos questionamentos sobre os diferentes tipos de sociedade, enquanto ao mesmo tempo também traz muitas reflexões para a gente, como por exemplo, seria realmente possível criarmos um mundo perfeito, utópico? E principalmente, se criássemos tal mundo, até que ponto isso seria uma coisa boa? Nada melhor do que vocês lerem o livro, tirarem suas próprias conclusões e voltar aqui e deixar nos comentários pra gente, beleza? Então, bora pro próximo da lista. Número 3, O Velho e o Mar. Ernest Miller Hemingway, ou Ernest Hemingway como nós o conhecemos, é simplesmente uma lenda na literatura universal. Autor de clássicos como Por Quem os Sinos Dobram, Adeus às Armas e Paris é uma Festa, o escritor e jornalista teve uma imensa influência na literatura das décadas de 30 e 40 por causa de seu estilo de escrita econômico e contundente e pelas escolhas de temas e ambientações para suas histórias. Em sua grande maioria eram aventureiras e falavam sobre guerras, caçadas, touradas e pescarias em alto mar. Uma curiosidade sobre suas histórias, galera, é que quase sempre tínhamos um personagem principal com uma grande batalha a ser travada, às vezes externa, às vezes interna, e isso meio que veio a se tornar uma marca registrada do autor. Mas foi em 1952 que Hemingway publicou o que viria a se tornar o seu livro mais popular entre os fãs e que posteriormente lhe daria o Prêmio Nobel de Literatura em 1954. Pra vocês verem como o cara é uma lenda, hein? Porra! Tudo isso? The Old Man and the Sea, ou na tradução para o nosso idioma, O Velho e o Mar, teve várias edições publicadas aqui no Brasil pela editora Bertrand Brasil. Essa aqui é uma delas, que traz essa capa maravilhosa feita pela Silvana Matevich e traz também algumas ilustrações feitas por Tani Cliff e Raymond Shepard. Eu não sei se é assim mesmo que se pronuncia, galera, mas se não for, deixem aí nos comentários, me corrijam aí.
E dá pra ver que essas ilustrações feitas por eles foram muito caprichadas, eles fizeram com bastante carinho porque elas ficaram muito bem detalhadas. Quem já leu o livro sabe do que eu tô falando. E enfim, vale muito a pena mesmo conferir, foi um trabalho muito bem feito, viu? Então vamos à história. Bom, o livro se passa em Cuba, nas maravilhosas águas do Mar do Caribe, e conta a história de um velho pescador chamado Santiago, que passava por uma maré de azar de semanas sem pescar um único peixe. E galera, vocês sabem, né? Pra quem vive da pesca, esse é arrasador. E por essa razão, ele era alvo constante de zombarias entre os demais pescadores, que duvidavam de suas habilidades e o tratavam como azarento. Seu único amigo era um jovem rapaz chamado Manolim, que era quem mais se importava com o velho e o único que não duvidava de sua capacidade, o incentivando sempre a não desistir e insistindo sempre para ser levado junto em suas pescarias, pedido que era constantemente recusado pelo velho, já que os pais do garoto eram extremamente supersticiosos e não queria que o filho fosse visto com alguém que era tido por todos como azarento. E é muito legal de ver essa relação entre os dois, viu galera? Quem já leu o livro sabe do que eu tô falando. O carinho, a amizade, o respeito que eles têm um pelo outro é muito bonito de se ver, bacana demais. Bom, enfim, então depois de 84 dias de pescaria que não deram em absolutamente nada, ele finalmente consegue pescar um peixe, mas não qualquer peixe. Simplesmente o maior peixe que alguém já tinha conseguido pescar naquela região. E o livro narra pra gente todo esse embate entre o velho pescador e esse peixe que não queria se dar por vencido. O Velho Mar é um clássico de leitura obrigatória, além de ser um livro emocionante que fala sobre garra, determinação e nos mostra que em muitas das vezes as nossas maiores vitórias ficam gravadas apenas em nossas memórias. Vale muito a pena conferir. Então bora pro próximo. Número 4, Édipo Rei. Galera, vocês com certeza já devem ter ouvido falar na expressão complexo de Édipo, né? Não. Bom, basicamente esse foi um conceito criado por ninguém mais, ninguém menos que o pai da psicanálise, o neurologista e psiquiatra Sigmund Freud, para trabalhar questões relacionadas ao funcionamento do inconsciente e da consciência, além de trazer à tona questões como sexualidade e as relações parentais. E por relações parentais aqui nós vamos entender como fenômeno psicológico resultante do comportamento emocional entre o filho, sua mãe e seu pai, ok? Uma espécie de triângulo emocional. Agora eu saquei! É claro que eu não vou entrar nesse assunto para não alongar muito o vídeo, mas se você, nerd, que está assistindo esse vídeo tiver algum conhecimento nessa área e quiser compartilhar, deixa aqui nos comentários, beleza? Bom, enfim, então para criar esse conceito, Freud se baseou numa das mais famosas tragédias gregas de todos os tempos. Escrita pelo dramaturgo grego Sófocles por volta de 427 a.C., Édipo Rei foi criada para disputar um concurso de peças teatrais na cidade de Atenas, o que aliás era muito comum na época. Mas infelizmente a peça não conseguiu ser vencedora, conquistando apenas o segundo lugar após ser derrotada por um drama de um autor pouquíssimo conhecido nos tempos atuais, chamado Fílocles. Tá aqui o livro para eu poder mostrar para vocês, nessa edição de bolso de luxo lindíssima da editora Zahar, toda em capa dura, com texto integral e tradução direta do grego pelo renomado Mário da Gama Cury, ou Cury, não sei se é assim que se pronuncia. E galera, eu vou falar para vocês, essa edição da Zahar tá lindíssima, vale muito a pena conferir. Mas vamos lá, e do que se trata o livro? A história, como já era de se esperar, se passa na Grécia, na cidade de Tebas, onde o rei de Tebas, chamado Laio, ouviu de um oráculo de Delfos que o filho algum dia o mataria e desposaria a própria mãe, a rainha Jocasta. E não para por aí. Perturbado, obviamente, com a revelação, o rei julgou que a melhor solução seria matar o menino antes que a profecia se realizasse. Mas sem ter coragem de sujar as próprias mãos, o rei decide então chamar um pastor para que ele levasse o pequeno Édipo até o topo do Monte Citerão e o deixasse lá preso em uma árvore, pendurado pelos pés, para que as feras o devorassem. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Esse aí com certeza não recebeu o título de pai do ano, né? Bom, mas enfim, é claro que o pastor sentiu pena da criança e não conseguiu cumprir com a ordem do rei e acabou por levar o pequeno Édipo para sua casa. Mas sem ter condições de criá-lo, ele e sua esposa não tiveram outra alternativa senão doar a criança, que posteriormente foi parar nas mãos de Políbio, o rei da cidade de Corinto, era uma cidadezinha vizinha lá, que criou o pequeno Édipo como se fosse seu próprio filho. E é aí que a história realmente começa, nos mostrando um Édipo já adulto, adorado pelo seu povo, e que agora é rei da cidade de Tebas após a morte do antigo rei.
E aos poucos o livro vai nos mostrando o que aconteceu desde o nascimento do pequeno Édipo até a sua ascensão como rei de Tebas. Galera, Édipo Rei é um exemplo clássico de que às vezes encontramos o nosso destino exatamente pelo caminho que tomamos para tentar fugir dele. É atualmente uma das peças gregas mais revisitadas da antiguidade, sendo considerada pelo próprio Aristóteles como a maior tragédia do teatro grego de todos os tempos e com certeza não podia ficar de fora dessa lista, né? Vale muito a pena conferir. E não podíamos nos esquecer, para fechar a nossa lista de hoje, do queridinho dos leitores, né? Número 5, O Pequeno Príncipe. Antoine de Saint-Exupéry, nomezinho difícil, né? Nasceu no dia 29 de junho de 1900 na cidade histórica de Lyon, na França, e infelizmente teve uma vida muito curta. O escritor, ilustrador e piloto francês foi dado como morto aos 44 anos após seu avião desaparecer em 31 de julho de 1944, já no final da Segunda Guerra, quando estava fazendo um voo de reconhecimento no Mediterrâneo. Posteriormente foi descoberto que o avião dele havia sido abatido por um piloto alemão, vou tentar pronunciar o nome dele aqui para vocês, chamado Horst Rippart. Que viagem é essa, velho? O interessante é que Horst era um grande fã do trabalho de Antoine e quando ficou sabendo que era ele quem pilotava o avião abatido, ficou extremamente abalado pela notícia e lamentou profundamente a morte de seu ídolo. Só para vocês terem uma ideia, galera, o piloto alemão ficou tão abalado que guardou esse segredo por 64 anos, até enfim resolver compartilhá-lo com o mundo. Vamos lá nas palavras do próprio Horst, abre aspas. Na nossa juventude, todos lemos e adorávamos os seus livros. A sua obra despertou a vocação de voar em muitos de nós. Se soubesse quem era, jamais teria disparado. Para vocês verem, né, que ele se sentiu realmente arrependido de ter feito o disparo que derrubou o avião. E esse é só mais um dos muitos infortúnios que a guerra traz, né? Enfim, em 2004 foram encontrados os destroços do avião que Antoine pilotava, perto da costa de Marselha, na França, mas o corpo do escritor nunca foi encontrado. E embora tenha morrido cedo demais, o aviador que adorava escrever e desenhar nos deixou uma verdadeira obra-prima, que marcaria para sempre a literatura universal, tornando seu nome conhecido mundialmente e fazendo com que seu trabalho se eternizasse no coração dos leitores. Publicado pela primeira vez em abril de 1943, O Pequeno Príncipe já vendeu mais de 200 milhões de cópias ao redor do mundo e já foi traduzido para quase 400 idiomas diferentes. Simplesmente um dos livros mais traduzidos da história, ficando atrás apenas dos livros religiosos como a Bíblia e o Alcorão, por exemplo. Tudo isso? É considerado um clássico de leitura obrigatória, além de ser atualmente a obra mais conhecida da literatura francesa. Merecidamente, né? É claro! Bom, e tá aqui o meu precioso, né, nessa capa clássica, lindíssima, com diversas ilustrações feitas pelo próprio autor, isso é importante lembrar. E eu não vou falar da publicação, galera, porque praticamente todas as editoras mais conhecidas já tiveram versões publicadas desse livro. Então vamos direto ao que interessa, do que se trata a história. Eu sei que essa altura do campeonato vai ter muita gente falando, Emerson, mas todo mundo já sabe do que se trata a história do Pequeno Príncipe, mas acreditem, eu mesmo conheço gente que até hoje ainda não leu esse livro. Baita mancada, né? Pô, cara! Cara! Mas bora lá falar um pouquinho sobre ele. A história é narrada por um piloto que, após seu avião sofrer uma pane no motor, se vê obrigado a fazer um pouso de emergência bem no meio do deserto do Saara. E aqui vale lembrar que essa situação foi baseada num incidente real que aconteceu com o autor e seu copiloto em 1935, no mesmo local em que a história se passa. Para quem quiser saber mais sobre esse incidente, ele foi descrito com detalhes no livro autobiográfico do escritor, publicado em 1939, intitulado Terra dos Homens. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês. Continuando, logo no dia seguinte a esse pouso forçado, o piloto acorda com a voz de um homenzinho estranhamente peculiar, que pede para que ele desenhe um carneiro, sem dar muitas explicações sobre o motivo. Curioso sobre a origem daquele homenzinho, o nosso narrador tem suas perguntas constantemente ignoradas por ele, enquanto se vê totalmente desconcertado pelas reflexões daquele misterioso ser de cabelos dourados e cachecol amarelo, que não se importa muito com as preocupações dos adultos. Pelo contrário, na medida com que vamos lhe conhecendo mais, percebemos e aprendemos junto com o nosso querido aviador que existem coisas muito mais importantes e imediatas para darmos atenção, como o problema dos baobás, por exemplo. Quem já leu o livro sabe do que eu estou falando. É verdade. E
Pouco a pouco somos apresentados a esse pequeno, porém extraordinário príncipezinho que mora em um asteroide chamado B612, com seus 3 vulcões e sua única companheira é uma flor completamente presunçosa. Uma das coisas mais espetaculares e apaixonantes desse livro é que o autor, com uma escrita extremamente simples, consegue nos envolver de tal forma que somos levados às mais profundas reflexões filosóficas, além de repensar nossos valores e nossas reais prioridades. O que realmente importa para você nesse mundo? Riqueza? Poder? Amor? Amizade? Qual deles você valoriza mais? Você já parou para pensar nisso? Bom, se você ainda não leu o livro, se prepara, porque assim como nosso querido aviador, certamente vai se ver sem palavras diante de tais questionamentos, o que só nos mostra ainda mais o quanto precisamos reavaliar a forma com que levamos a vida para não corrermos o risco de depositarmos as nossas energias nos valores errados. O Pequeno Príncipe é um livro para todos os gostos e idades e simplesmente não há palavras suficientes para descrever o quanto é um livro fantástico e indispensável na vida de todo leitor, e é por isso que é impossível deixá-lo de fora dessa lista. Galera, eu vou deixar o link de todos os livros que eu falei aqui hoje aqui embaixo na descrição do vídeo, caso vocês se interessem por algum deles, e comprando por esses links vocês já vão estar dando uma força tremenda pro canal crescer. Então tá esperando o quê? Bora lá dar essa força. Mas me diz aí, você concorda com essa lista que eu trouxe aqui? Gostou das indicações? Quer que eu traga uma parte 2 desse vídeo? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal. Só lembrando que eu vou trazer vídeo aqui pra vocês toda semana, então fiquem ligados, hein? Valeu demais, galera. Brigadão, tamo junto sempre. Valeu, falou, fui!